Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar meu quadro agora com vocês. Bom, vamos lá, gente. A bibliografia histórica, ela é a bibliografia, né, que está mais relacionada aí com a parte evolutiva, tá certo? É onde a gente usa as informações evolutivas para estudar biogeografia, ok? Veja só, didaticamente, né, você tem aqui, ó, a separação de biogeografia ecológica e biogeografia histórica. E dependendo do autor, né, ele vai dar aí uma ou outra definição para isso, ok? De modo geral, o que acontece? A biogeografia ecológica, ela está relacionada com escalas, né, escalas de tempo e de espaço mais reduzidas. Então, são escalas locais de tempo e espaço, tá bom? Nesse caso aqui também, né, existe o arranjo, por exemplo, o arranjo em ecorregiões, como eu vou mostrar para vocês ali, ele é um arranjo baseado em quê? Em processos espaço-temporais mais ligados com matéria e fluxo de energia, tá? Então, a ecologia, no geral, pessoal, trabalha com transformação e fluxo de matéria e energia, e aqui é a mesma coisa. Biogeografia ecológica vai estar envolvida com transformação, fluxo de matéria e energia no espaço geográfico. Então, por exemplo, composição do solo, o clima, como que isso afeta, né? E também, principalmente, a questão da escala, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Biogeografia histórica, ela está relacionada com eventos históricos, e isso está relacionado com geologia e evolução, ok? Então, quando a gente fala em biogeografia histórica, a gente está falando num tempo profundo, a gente está falando de 1000 anos, mais de 1000 anos atrás, a milhões de anos, tá? Então, a gente está falando tanto de alguns 1000 anos até milhões de anos. Por exemplo, biogeografia histórica estuda linhagens ou padrões que ocorrem, por exemplo, a partir de 65 milhões de anos, no Cenozoico a gente estuda. E até mais profundo, um tempo geológico mais profundo, tá? É claro que quanto mais antigo, quanto mais para trás no tempo, mais difícil é de inferir, né, os padrões e os processos, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente analisa o tempo muito profundo, a gente também precisa ter uma escala espacial bastante grande. E, portanto, né, a biogeografia histórica ela estuda os padrões globais e os padrões continentais de ocupação espacial, ok? Então, veja, essa questão da escala está muito relacionada aí com essa dicotomia, digamos assim, que existe. E ela é didática, essa dicotomia, tá certo? Em algum momento elas se encontram, né? E é isso que tem acontecido nos últimos anos. Está tendo uma convergência de aspectos da biogeografia histórica com a biogeografia ecológica, tá? Mas para estruturar aí didaticamente a disciplina, né, eu trago para vocês, porque é uma informação importante, às vezes, né, aparece aí nos artigos, nos livros, né? E aqui, pessoal, os autores, né, os autores desse artigo, eles trazem a possibilidade, né, do que? Da análise ela ser uma análise retrospectiva. Então, a biogeografia histórica ela é uma análise retrospectiva, então a gente olha o presente, a gente tem os dados do presente, então a gente tem a distribuição geográfica hoje, a gente tem o relacionamento filogenético obtido hoje, mas a gente olha para trás e tenta montar a narrativa, a sequência evolutiva do que aconteceu no passado, ok? É isso que eu estou falando aqui de retrospectiva, análise retrospectiva. Por quê?
porque tem um ramo da biogeografia ecológica, né, principalmente relacionado com o nicho ecológico, que é possível fazer aqui predições, ou, por exemplo, você estimar distribuição geográfica no futuro, né, utilizando os pontos hoje do presente, através de uma análise de correlação dos pontos com o clima, e se o clima muda no futuro, você consegue projetar esse nicho estimado para um futuro também, tá? Então, isso é possível de se fazer. Isso mais relacionado com a biogeografia ecológica, tá? Então, como eu falei para vocês, né, dependendo da abordagem, a gente vai ter, por exemplo, um esquema de regionalização. O que é regionalização? Regionalização é uma das análises que tem em biogeografia, que é o seguinte: é você olhar para o espaço geográfico e perceber que, primeiro, a biodiversidade ela não ocorre uniformemente no espaço geográfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem regiões onde tem algumas espécies que não tem outras. Ah, professor, mas tem uma espécie que ocorre em todo lugar. Sim, essas são as cosmopolitas, as panendêmicas, tá? Mas, no geral, a maior parte das espécies, vocês sabem, tem uma ocorrência, né, peculiar, uma ocorrência em uma certa região do que outra. Isso nos mostra e isso nos dá, né, ainda bem, coisas para estudar, porque se a biodiversidade fosse uniformemente distribuída, a gente não teria que estudar, porque aí a questão espacial, né, não teria variação, não teria um problema ou um padrão para descrever. A partir dessa regionalização, por exemplo, e ela é baseada muito em plantas, né? Então, o Takhtayan, ele sempre estudou plantas. Ele propôs, por exemplo, essas regionalizações. Imagine aqui, ó, a região holártica, você tem toda essa porção, né? Aqui, praticamente o hemisfério norte todo, né? A região paleotropical, que é a região do velho mundo, né? Mas é tropical, então seria isso aqui, mais ou menos. E assim vai, né? Conforme aqui, ó, neotropical, nossa região. E veja que a neotropical, para alguns esquemas, ela não chega até a Terra do Fogo, né? Aqui a gente vai ter uma outra região que chama andina. Dependendo da classificação, a região tropical ela é diferenciada né, em região andina e região neotropical, tá certo? Para outros grupos, não, tá? Isso a gente vai ver ao longo aí das aulas. Antártica, aqui, australiana aqui, e a região do Cabo, que é aqui, ó. Então, veja, a região andina que eu estou falando, ela está mais relacionada com a Austrália e Nova Zelândia do que com a própria região tropical, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que cada região dessa tem uma composição de espécies que é peculiar, né? Então, chegar nesses esquemas é um dos objetivos da biogeografia e também da biogeografia histórica, tá? Por quê? Porque como é que os organismos chegaram nesse estado? Teve todo um, digamos, um prólogo, né? Teve todo um antecedente histórico evolutivo que levou as espécies a se diversificar, claro, dispersar e extinguir também, mas para ocupar todas as regiões. Tá? Do ponto de vista ecológico, por exemplo, o que a gente vai ter aqui? Ó? As famosas ecorregiões ou biomas. Né? E aí, do ponto de vista ecológico, e aí eu chamo aqui de funcional, o que acontece? Essas classificações elas têm outro critério. Não é mais endemismo ou espécies peculiares. Aqui está mais ligado com formações vegetais. Né? Se você pega aqui, ó, floresta tropical, você vai ter floresta tropical aqui, vai ter aqui, e você vai ter aqui, floresta tropical, ok? Então tem a ver com a formação vegetal. E o interessante é que
as formações vegetais, elas se repetem nos diferentes continentes, né? O que eu quero dizer? Você vai para a Amazônia, e aí você tem essa formação aqui de floresta tropical úmida, por exemplo. Aí você vai aqui na subsaariana e tem uma formação tropical úmida também. Só que as formações podem ser similares, mas a composição vai ser diferente, tá? Então, existe essa questão da composição e da função. Nós poderia pegar aqui outro savana, por exemplo, né, que ele considerou Caatinga, Cerrado e Chaco como savana, que a gente tem a savana africana, tem aqui, né, na região dos páramos, llanos. Bom, independente aqui da formação, né, do bioma ou da ecorregião, a disposição espacial ela segue alguns critérios. Então, no fundo, o que vai definir uma classificação? O critério. Né, como eu falei para vocês, né, aqui, por exemplo, utilizou-se plantas, né, poderia ter utilizado mamíferos, que é o caso do Wallace, as regiões do Wallace. Ok? E esse tipo de regionalização ele está mais próximo do que a gente estuda em biogeografia histórica. Tá? Apesar de que, como eu falei para vocês, cada vez mais, né, a biogeografia histórica e ecológica elas estão convergindo. Né? Hoje a gente, por exemplo, usa biomas para fazer, como áreas, né, para fazer análise em biogeografia histórica também. Tá certo? Mas, no fundo, o que é? A biogeografia histórica, ela tem essa, como se fosse, né, uma extensão. Ela olha o presente, mas sempre considerando o que aconteceu no passado, tanto em termos de geologia, quanto em termos de evolução dos grupos, de diversificação. Tá bom? O que a Luana pediu? Escrever aqui o nome do livro. O senhor citou no início da aula. É o livro aquele de leitura? Como ler o livro? Isso, professor. Esse mesmo. Tá bom. Tem um link lá nas orientações, tem um link para o livro lá. Mas depois eu escrevo aqui, tá bom? Tá ok. Então, continuando aqui, pessoal. A biogeografia, né, ela tem, então, sempre teve didaticamente essa separação, tá certo? Aqui, outros autores, eles fazem aqui um contraste, né, do que se espera encontrar em relação à biogeografia histórica e ecológica, tá? Então, aqui um dos autores bem famosos, né, o Hickliff, e esse é um artigo, se eu não me engano, de 2011 aqui, 2011, tá? Então, vamos lá. Leia aqui, tá, pessoal? Leia a biogeografia histórica e aqui, biogeografia ecológica. Tá? Basicamente, ele elenca os atributos e como que é para uma e como que é para outra. Então, basicamente, em biogeografia histórica, a gente vai ter aqui, ó, que a análise ela é regional a global. Então, como eu mostrei para vocês os mapinhas ali, em biogeografia histórica, dificilmente você vai ter um estudo, por exemplo, que analisa o padrão geográfico num município, por exemplo. Tá? Não faz muito sentido, por causa da escala reduzida. Em biogeografia histórica, você sempre vai ter uma área, uma extensão geográfica, que ela vai ser de regional. O que seria regional para nós? Por exemplo, o bioma Mata Atlântica, tá? Disso para cima. Então, você quer analisar o Chaco, o Gran Chaco, ou o bioma Mata Atlântica, ou a Amazônia, ok, a biogeografia histórica trata disso. Mas nunca uma escala, uma área menor que isso. Tá? Nunca a gente vai ter, por exemplo, sei lá, padrão espacial em Foz do Iguaçu, não vai ter. Nem em estado, né? Estado também não. E a gente também não usa unidades políticas aqui. Então, sempre digamos assim, de bioma para cima. Então, o continente todo, né, é estudado pela biografia histórica e o globo todo, ok?
Quando a pergunta que você está fazendo, a tua questão científica, ela é de escala regional, local, então ela encaixa nas premissas ecológicas, que aí o que mais importa não é tanto a evolução, mas sim o fluxo de matéria e energia. E as escalas temporais, elas seguem a mesma linha, tá? Então, para você entender o que aconteceu no globo, ok? Você tem que voltar aqui de milhões a milhares, né, de anos para entender o que aconteceu. Por exemplo, mudança climática, né? Quando que foi a última máxima glacial para cá, por exemplo, ou ciclos climáticos. Se você quer entender a ocupação do globo, né? Digamos, uma família. Então, um estudo que eu fiz de MUCID, né? Que é um grupo aí que a Maria está estudando. Eu estudei ele né, no globo. Então, para você estudar ele em nível global, a gente precisa olhar processos aí globais, tá certo? Nada muito regional, não faz muito sentido. As unidades de estudo. O que a gente estuda em biogeografia? Qual é o objeto, né? É principalmente as linhagens, as espécies, ou os clados superiores também. Tá? Às vezes a análise é do gênero, às vezes a análise é da família, mas sempre tendo comunidade como informação, as espécies, tá? As espécies principalmente. É claro que quando a gente entra em filogeografia, ok? Então, filogeografia é uma área aí da biografia histórica, aí entra nível populacional, porque para fazer filogeografia você precisa de dados moleculares dos indivíduos. As perguntas são um pouquinho diferentes, né? A filogeografia ela fica mais ou menos no meio termo entre essas duas escalas, mas as perguntas elas mudam um pouco, tá? Porque as perguntas normalmente são perguntas intrapopulacionais, ou seja, você tem uma espécie de interesse e você quer entender como que essa espécie ocupou. E normalmente em biogeografia a gente tem várias espécies de uma família e a gente quer entender como que essa família se diversificou ao longo do tempo, por exemplo, tá? Então é comum a gente trabalhar com espécies, com clados maiores e também aqui, ó, com amplitudes, né, ranges, é quase que sinônimo de área de distribuição e trabalhar com áreas de distribuição, ok? Os processos fundamentais, pessoal, isso aqui a gente vai falar muito, né? E eu quero na aula de hoje também comentar um pouquinho. Especiação, tá? Extinção e expansão ou contração da amplitude ou da distribuição, tá? E esses termos aqui são super importantes, esses processos aqui. Ok? Então, quando a gente está falando em biografia histórica, a gente está falando nesses processos. O que aconteceu no passado? Especiação, extinção. Aqui a gente poderia chamar de dispersão, né? Mas eu já vou comentar um pouquinho sobre esses termos, tá? É super importante isso aqui. Métodos fundamentais, ou seja, características dos métodos fundamentais, adjetivos que descrevem eles. Normalmente são descritivos, correlativos e filogenéticos. A gente não consegue fazer experimento em biogeografia. Primeiro que a gente não consegue replicar, né? Imagina ter que replicar tectônica global. Você teria que ter 2 planetas, 3, 4. Teria que ter outros planetas para replicar isso. Então, a biogeografia histórica ela não é replicável no sentido estatístico, né? Metodológico. Por isso que o método que se usa, ele é mais descritivo. Então, em biografia histórica, a primeira coisa que se faz é descrever. Descrever o quê? Padrão de ocorrência, né? E aí buscar tentar correlacionar alguns processos. Mas a gente nunca vai ter experimentação como é possível fazer, por exemplo, em ecologia ou biogeografia histórica, biogeografia ecológica, né? Que é possível fazer algum tipo de experimentação. E no geral, né, o que a gente tem? Nas disciplinas mais evolutivas, a gente tem a construção de uma narrativa histórica, da trajetória histórica, né? E isso através de outros métodos, né,
que não é tanto, talvez não seja tanto o hipotético dedutivo, mas seria algo mais próximo do método indutivo e também do ajuste à melhor explicação. Tá? Mas aqui, a gente não vai aprofundar muito aqui, não. Questões, por exemplo, né? Que eventos geológicos melhor explicam a distribuição de um clado, né? De um clado de interesse. Tem interesse nessa planta, né? Ou quero entender as bromélias ou as orquídeas. Por que as espécies estão distribuídas onde elas estão? Então, essas são perguntas simples, mas que trazem aí respostas profundas, né? De origens, respostas que exigem que a gente olhe do ponto de vista evolutivo e geológico, tá? Onde ocorreu especiação ou extinção e quando, tá? Então, veja, essas perguntas, elas exigem que a gente estude mais profundamente os grupos, tá certo? E aqui, né, em contrapartida, aqui a gente vai ter a biogeografia ecológica, ou, nesse caso do artigo, mais relacionado com ecologia, tá? E ainda no mesmo artigo, eles colocam aqui numa questão de escala, né? Então, o que a gente tem no eixo X aqui? Tempo. E no eixo Y a gente tem espaço, tá? Então, aqui o tempo geracional, digamos assim, alguns anos ou meses para os indivíduos, né? O indivíduo cresce, reproduz, morre, esse tempo, né, geracional, ciclo populacional e ciclo de extinção, então, maior, né? Então, local, regional e global. Então, basicamente, né, segundo os autores, a biografia histórica, ela conteria, né, aspectos que vão de metapopulação, né, até biota. Okay? E para eles, né, para os autores, existe uma sobreposição aqui. Tá? Por exemplo, estudar como que uma comunidade se forma. Isso envolve os dois aspectos, né? É claro que por exemplo, eu olharia isso do ponto de vista da biografia histórica, buscando entender como que ocorreu as especiações, as dispersões, as extinções para formar aquilo, né? Então, é isso que ela une aqui nesse ponto, tá bom? Pessoal, por enquanto que tá claro isso aqui? Tranquilo, né? Vamos lá. Falando nos processos, pessoal, preciso esclarecer com vocês já nessa aula o seguinte, tá? Existem aí alguns processos biogeográficos que são importantes, mas que na literatura eles vão aparecer aí com um nome e a gente precisa fazer aqui talvez um pacto interno para a gente saber do que a gente está falando, tá? Eu vou esclarecer para vocês isso. Pessoal, existe um processo chamado vicariância, ok? O processo de vicariância, ele é uma especiação, deixa eu escrever aqui, especiação áfrica. Ok? Então, veja, a vicariância, pessoal, ela é uma especiação alopátrica. Como que ocorre a vicariância? A vicariância é assim, ó, num tempo 1, num tempo 0, a gente tem a população ancestral aqui. Ok? Digamos que num tempo seguinte, num tempo 1, surge uma barreira ou essa população ela é separada em duas. O que acontece? Essa subpopulação ela perde contato, e contato eu digo fluxo genético, tá? Contato intrapopulacional. Ela perde contato e com o tempo ela se separa elas se diferenciam em uma espécie e outra. Tá? O que acontece mais ou menos é isso aqui, ó.
com o tempo, ó, à medida que vai passando o tempo, opa, tá feio meu desenho aqui. E à medida que o isolamento reprodutivo é forte, o que vai acontecendo com as linhagens? Elas não vão tendo mais contato, a divergência dos nichos tende a ser forte e uma forte adaptação local. O que acontece? Ao longo do tempo, as espécies 1 e 2 elas não se reconhecem mais do ponto de vista reprodutivo, tá? Se a gente adotar aqui, por exemplo, o conceito de espécie biológico, né, que requer reprodução, então a interrupção do fluxo genético faz com que essa reprodução seja interrompida e cada uma segue seu destino evolutivo, digamos assim, se adaptando ao nicho, às condições daquele local e surgindo duas espécies irmãs, tá bom? É isso que ocorre na vicariância, tá? Ocorre também num processo chamado na literatura de dispersão, ok? Então, historicamente, pessoal, o processo de dispersão ele é um processo de especiação alopátrica. E isso aqui pode causar confusão, tá? Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala em dispersão, muitas vezes a gente interpreta que a espécie ela se movimentou no espaço geográfico. Ela estava numa área e ela, no momento seguinte, ela se dispersou para aquela área. Isso aqui é uma expansão de área e não uma dispersão conforme essa nomenclatura, tá? Então, pessoal, quando na bibliografia histórica se fala em dispersão, eles estão fazendo referência, nós, né, a literatura está fazendo referência a um processo cladogenético, ok? Então, o processo cladogenético é a especiação, é quando ocorre a bifurcação. E como que isso ocorre? Você tem uma espécie, uma população ancestral, a barreira já existe, alguns indivíduos transpõem a barreira, né, em alguns casos é chamado também de jump dispersal, por causa desse pulo de barreira, ok? E a interrupção do fluxo genético, ou seja, a subpopulação tem que chegar aqui, conseguir colonizar, tá? Então envolve o efeito fundador, e aí a interrupção do fluxo genético faz com que ao longo do tempo duas espécies irmãs se formem. Ok? Então veja, isso é chamado na literatura de dispersão. E aí, desde a década de 50 até final dos anos 2000, final dos anos 90, o pessoal, a bibliografia histórica era praticamente discutindo se a vicariância era mais importante que a dispersão, se a dispersão era mais importante que a vicariância. E vocês vão ver no texto da aula, né? Quando a Isabel fala sobre a bibliografia cladística, a bibliografia cladística praticamente assumiu como paradigma a vicariância. Ele falou assim, ó, a vicariância explica tudo, é a nossa premissa, e, portanto, a dispersão ela só vai ser usada ad hoc, ou seja, em alguns casos, para explicar exceção, para explicar alguma coisa assim. Ok? O que é importante observar aqui? Que os dois processos, tanto vicariância quanto dispersão, eles formam o mesmo padrão. Olha aqui, ó. Você tem a espécie A aqui, B e uma barreira. Você tem a espécie A aqui, B e uma barreira. E aí uma das perguntas é como diferenciar isso se o que a gente enxerga hoje está aqui, né? A linha do tempo está vindo aqui, ó. Você tô mal de desenhar hoje. A linha do tempo está aqui. O que a gente enxerga? A gente enxerga a área de uma espécie, um rio e a área da outra espécie. Pode ser um oceano também, né? Pode ser um oceano, pode ser a Cordilheira dos Andes, pode ser uma barreira invisível também, uma barreira que deixou... Bom, vou falar sobre barreiras daqui a pouco.
Ok? Então, olha só. A dispersão na literatura, ela faz referência a um evento de especiação alopátrica. Tá? Só que nos últimos anos, né, principalmente pelos adventos dos métodos baseados em eventos e os métodos baseados em parâmetros, o que aconteceu? Foi feita, né, uma forma de analítica de se trabalhar com dispersão. Então, olha só. Você tem aqui, ó, uma área e no momento seguinte você tem uma ampliação da área. Isso em alguns programas ou em algumas análises é chamado de dispersão. Olha a confusão, né? Então, chamaram isso aqui de dispersão. Mas dispersão não era um evento cladogenético que forma espécies novas? Sim. E a dispersão aqui forma espécie nova? Não, não forma. O que ela faz? Ela é um evento anagenético de expansão de área. Só que qual que é o problema? Esse tipo de interpretação é a interpretação mais comum que a gente tem para quem não está acompanhando a literatura em biogeografia histórica. Quando você fala assim dispersão, você fala assim, ó, uma espécie de cobra dispersou do continente para a ilha. O que você imagina? Você imagina que indivíduos da população saíram do continente e foram para a ilha. Certo? Quando a gente fala de dispersão em biografia histórica, isso necessariamente ocasionaria o quê? A formação de uma espécie irmã da cobra aqui e a formação da espécie aqui, da espécie irmã aqui. Só que é mais comum, e no ambiente da ecologia, por exemplo, você falar em dispersão sem ter especiação, sem ter cladogênese. Tá certo? Você fala assim, não, a espécie de cobra, ela dispersou do continente para a ilha. Você imagina que tem os indivíduos lá, mas você pressupõe que tem um contato, né, entre elas ainda. Então, veja, eu vou propor aqui para vocês uma nomenclatura nossa, para a gente não errar. Por quê? Porque cada artigo que vocês lerem, cada texto que você ler, vocês vão ter que detectar que dispersão que ele está falando. Tá? Por exemplo, vamos lá. Vamos estabelecer que dispersão para nós é um evento na qual indivíduos de uma população passam a ocupar áreas novas, mantendo indivíduos na área original, expandindo a área de distribuição geográfica. Pessoal, seguindo essa definição, dispersão significa expansão de área, ok? E não forma espécie nova. Tá? Quando a dispersão forma espécie nova, que é o caso aqui, ó, por exemplo, esse caso aqui, ó, do evento fundador. Você tem uma população aqui, ó. Num dado momento, alguns indivíduos vêm cá, fundam a população e você tem uma separação. Aqui pressupõe-se uma barreira. Tá? Na literatura da sistemática filogenética, isso, é o jump random do texto. Na literatura em sistemática filogenética, o que a gente tem, e eu acho que é mais adequado, é chamar isso aqui do quê? Especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador.
Ainda tem alguns, por exemplo, o Wheeler e o Lieberman, eles usam especiação alopátrica tipo 1, tipo 2. Ó, o que eu estou propondo para vocês é que a gente use essa nomenclatura. Então, aqui ó, seria especiação alopátrica por vicariância tipo 1. E aqui certo? Por que isso? Para quantos de vocês, quando a gente fala dispersão, vocês associam com especiação? Poucos? Quando você fala dispersão de uma população, você imagina os indivíduos da população se dispersando, mas não se especiando necessariamente. E na biogeografia histórica, você tinha que usar, você tem que usar essa, você tem que assumir que a dispersão, ela gera uma espécie nova. Qual que é o mecanismo que eu estou propondo para a gente não confundir mais isso? Quando a gente falar em dispersão como evento de dispersão seguida de evento fundador para gerar espécies novas, que a gente use especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador. Ah, o nome é longo? É longo, mas o tema necessita esse detalhamento. Tá? Vocês vão ver ao longo dos textos que esse termo, ele não está... Você vai ler dispersão e você vai ter que parar e pensar do que ele está falando. Ah, tem textos que está claro, a dispersão ali ela é cladogenética. Tem textos que a dispersão não é cladogenética, ela é anagenética. Né? Então, colocando de outra forma, eu quero preservar o termo dispersão, a minha proposta é que a gente use isso, o termo dispersão, para expansão de área. Essa aqui é a minha proposta aqui. Sempre que eu falar dispersão, sempre que eu Acho que cortou o som, professor. Tá. Alguém silenciou sem querer aqui. Mas vamos lá. A minha proposta é o seguinte, para a disciplina, pelo menos, quando eu fizer referência a este processo aqui, que é um processo que envolve dispersão, eu vou falar especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador. Ok? Então, para nós, na disciplina, eu não vou usar dispersão para falar isso. Eu vou falar especiação alopátrica por dispersão. Quando eu falar dispersão mesmo, falei assim, a espécie dispersou da Mata Atlântica para o Cerrado. Então, esse é o evento. É um evento de expansão de área. Então, a espécie estava na Mata Atlântica, ela expandiu para ocupar a área do Cerrado. Tá? Talvez não faça nem muito sentido isso que eu estou falando para vocês, de querer distinguir agora, mas isso faz muita diferença, porque os conceitos em biogeografia histórica, eles são tão dados assim, e eles têm conflito com o que a gente aprende em ecologia. Tá certo?
E uma forma da gente não errar mais, ou pelo menos deixar mais claro, é a gente assumindo isso. Ok? Alguém não entendeu isso aqui? Ó, eu vou explicar de novo aqui, mas eu vou usar um dos termos agora que a gente estabeleceu. Só aqui a gente tem uma especiação alopátrica por vicariância. O que isso implica? Uma população ancestral separada por uma barreira. Então, lembrando, a barreira pode ser um oceano, a abertura de um oceano, pode ser o surgimento de um rio, o surgimento de uma cordilheira de montanhas, ok? Interrompe o fluxo genético e, ao longo do tempo, o que a gente tem? Duas subpopulações que não têm contato, sofrendo, né, seleção de diferentes formas, e aí, com o tempo, elas modificam em duas espécies isoladas, duas espécies novas, ok? Essa é a especiação alopátrica por vicariância. A especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador, ela pressupõe o seguinte: existe uma população, alguns indivíduos pulam a barreira, saltam a barreira, tá? Fundam uma população nova, tá? Fundam e existe uma interrupção do fluxo genético. A barreira já existe, né? Existe a interrupção do fluxo genético, a barreira já existe. E com o tempo surgem duas espécies novas. Ok? Veja, e agora eu já usei os termos, tá? Que a gente convencionou para a aula. Isso aqui, pessoal, seria uma especiação alopátrica por dispersão. Por quê? Porque ela usou a dispersão, ela expandiu a área para poder colonizar, né? E fundou uma população nova, seguida de evento fundador. Tá bom? Uma questão que surge, né, e que a Isabel aponta bem no texto, é o seguinte: como diferenciar se a ocorrência, né, de espécies irmãs de forma adjunta, ela ocorreu por vicariância ou por especiação alopátrica de dispersão seguida de evento fundador? A forma para a gente ver isso, pessoal, é o seguinte: é a idade da barreira. Na vicariância, pressupõe-se o quê? Que a barreira surgiu na mesma idade que ocorreu a cladogênese. Por quê? Porque foi exatamente a barreira que separou a população. Então, existe aqui uma coincidência temporal. Isso é importante, tá? Existe uma coincidência temporal. No caso da especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador, a barreira já existe, já é mais antiga. Então, geologicamente, a barreira pode ser lá 100 milhões de anos, e aí no relógio molecular, a especiação dá, sei lá, vou colocar aqui 20 milhões de anos. O que isso pressupõe? Que a barreira já existe há um tempão. E, portanto, né, a forma da espécie irmã ter chegado do outro lado, por exemplo, ela necessariamente ocorreu por dispersão. A vicariância, ela pressupõe o quê? Movimento dos continentes, movimento das massas continentais. E a dispersão não, ok? A dispersão não prevê isso. A dispersão é o seguinte: já existe a barreira e os indivíduos da população vão transpor essa barreira e ocupar e fazer a diferenciação. E só voltar mais um aspecto aqui, né, dos processos, é a geodispersão. O que é a geodispersão? Imagina o seguinte, que você tem uma barreira, né, uma barreira que faz com que a espécie A e a espécie B não se encontrem. Em algum momento, essa barreira some. Por exemplo, no final do Eoceno, né? Não, no final não. Você tem aí o Istmo do Panamá, ele é muito recente, ele forma aí a formação final, apesar de ter alguns contatos, né? 35 milhões de anos ou antes,
a formação final de 3,5 milhões de anos. Então, o que acontece? As biotas da América Central e as da América do Sul não tinham contato. Existia uma barreira ali, que era a ligação do Oceano Atlântico-Pacífico. Quando se consolidou geologicamente o Istmo do Panamá, por exemplo, essa barreira, que era o oceano, sumiu. E isso permitiu com que tivesse o quê? Intercâmbio biótico. No caso aqui, espécies se dispersando. E aqui agora estou usando o termo que a gente convencionou, dispersão como expansão. Tá? Então, a espécie se expandiu, se dispersou para ocupar essas regiões. Tá? Então, isso chama geodispersão. Então, geodispersão, pessoal, é um evento que está muito relacionado com digamos assim, desaparecimento de uma barreira e um fluxo de intercâmbio que gera um padrão. Porque lembra lá, quem já leu o texto, vocês vão ver lá que uma das críticas da bibliografia cladística para a bibliografia dispersionista é que a dispersão não criava um padrão. Como é que você vai fazer, estudar assim, grupos que se dispersam todos ao mesmo tempo? Ou seja, qual que seria o fenômeno que levaria as espécies a dispersar tudo ao mesmo tempo para a mesma direção? Para a bibliografia cladística, isso era muito improvável. Né? Mas veja, nos cenários de geodispersão, isso ocorreu. Né? Ocorreu quando a barreira desapareceu, você vê fluxos de dispersão de biotas inteiras, ok? De biotas inteiras. Vamos lá. Existem outros processos, pessoal, que também são importantes, tá? Mas eles não são problemáticos, eles são super simples. Por exemplo, extinção local, o que é? Para nós, do ponto de vista analítico, extinção local é contração da área. Você tem uma área grande, você passa, né? Você tem extinção local, você passa a ter uma área menor. Então, por um lado, a dispersão ela é a expansão da área, por outro lado, a extinção local ela é a redução de área. Tá? E você tem aqui o papel também, que muitas vezes é interpretado como dispersão, que é o de mudança de posição. Ora, se dispersão é expansão da área, ok? Então, a mudança de posição ela envolve dois processos. Primeiro, você tem que a espécie ela está aqui, ela expande para a área nova e depois ela tem que sofrer extinção local na área de origem. Por quê? A dispersão, pessoal, né, como a gente convencionou aqui, a expansão de área, ela pressupõe o quê? Que a espécie vai a população vai para uma área nova, mas ela se mantém na origem. Por quê? Porque é uma expansão. Quando a gente está falando de mudança de posição, ela deixa de ocupar origens, passa a ocupar só o destino. Né? Pegar aquele exemplo da cobra. Quando eu falei assim que a espécie de cobra se dispersou do continente para a ilha, eu aposto que alguns de vocês pensou assim, não, ela não ocorre mais no continente, só ocorre na ilha. Alguém pode ter pensado isso, e é super comum isso. Assim, não, a espécie X de cobra, ela se dispersou do continente para a ilha. Alguém pode ter pensado, ela não ocorre mais no continente. Ela só ocorre na ilha. Mas isso não é verdadeiro, a não ser que tenha ocorrido uma mudança de posição. Então veja que a precisão na descrição dos eventos é importante. Porque se você fala assim, a cobra se dispersou para a ilha, daí você fala assim, mas tem população de cobra no continente. Mas ela não dispersou para a ilha? Sim, a dispersão é uma expansão. Então, veja, isso pode causar uma confusão e causa recorrentemente confusão. Tá? E se a gente conseguir detalhar e vocês, né, desenvolver essa precisão nos termos, né, a gente vai conseguir melhorar o cenário de comunicação e até dos trabalhos. Tá? Então, esse processo de mudança de posição é como se fosse uma expansão de área seguida de uma extinção local
para explicar como que uma população saiu de um local num tempo e no outro tempo ela ocorre no outro local. Tá certo? Ficou claro isso aqui, pessoal? Eu acho que talvez eu falei aqui de dispersão, mas em vários sentidos. Alguém quer que eu repita alguma parte aqui? Tranquilo? Beleza. Então, veja, se a gente pudesse tirar uma lição, né, daqui, é o seguinte, vamos ter em mente a precisão dos termos em relação aos eventos. Então, o que é uma especiação alopátrica por vicariância? O que é uma especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador? O que é uma especiação simpátrica? Eu não falei, mas vocês já sabem. O que é uma extinção local? O que é uma extinção global? Extinção global, a espécie deixa de existir. Né? E isso é um problema também em biogeografia. Porque se a gente não tem registro fóssil, a gente não consegue fazer inferência direito da evolução do grupo. Com o fóssil, a gente pode ter até evidência que a linhagem ocorreu numa região e não ocorre mais. E isso é importante. Né? A gente vai ver, principalmente na análise paramétrica, como o uso de fósseis é bem importante. Ok? Então, aqui, novamente, sobre geodispersão, tá? É o mesmo, basicamente o mesmo. Aqui ele está falando a diferença entre extensão do range, que é a dispersão. Hoje a gente está falando de dispersão, isso aqui. E aqui, ó, ela chamou de dispersão igual geodisperso. A gente está chamando só de geodispersão, tá? Tinha uma barreira, sumiu a barreira e a espécie passou a ocupar lá. Por isso, pessoal, a gente pode separar os eventos em cladogenéticos e anagenéticos. O que é um evento anagenético? Não forma espécie nova. Então, é um evento de dispersão, é um evento de extinção, é um evento de troca de posição. Veja, daqui não surge espécie nova nenhuma. É uma coisa que acontece com a linhagem, tá? Como um todo. E aí, você tem os eventos que são cladogenéticos. Cadê? Tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, eventos cladogenéticos. O que é isso? É o evento que é o seguinte, você tem um ancestral, quando o evento cladogenético ocorre, dá uma bifurcação no cladograma. Certo? Isso é cladogenético. Então, por exemplo, uma especiação simpátrica. O que é uma especiação simpátrica? As duas espécies irmãs ocorrem no mesmo lugar. Aqui, né? Pequena e ampla. Elas ocorrem no mesmo lugar. Vicariância. Vicariância, ó, imagina que aqui surgiu uma barreira. Ó. Surgiu uma barreira, especiação alopátrica por vicariância. Especiação alopátrica por vicariância. Especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador. Dispersão porque ela dispersou para cá e especiou em duas espécies. Então veja, pessoal, isso é importante, tá? A gente já começar a ter a noção dos eventos e de qual evento gera espécie nova, qual que não gera espécie nova. Então, os cladogenéticos são esses e os anagenéticos não geram espécies novas, tá? Então, são mudanças da linhagem. Basicamente, o que pode acontecer com a linhagem? Ela pode expandir, pode contrair ou pode mudar de posição. Antes estava aqui, agora estar aqui. Tá bom? E, pessoal, caminhando para o fim da minha exposição, eu quero mostrar para vocês uma diferença, né, que no artigo da Isabela trata muito, que é a biogeografia de área e a biogeografia de táxon. Ok? Tudo que vocês lerem lá de biogeografia cladística,
vai estar relacionado com biogeografia de área. O que isso significa? Significa que, no fundo, o resultado da biogeografia cladística, ele é um relacionamento de áreas. Tá? Então, o que acontece? Na biogeografia cladística, um dos objetivos é você estabelecer relação entre áreas. Tá? Na aula que vem, a gente vai olhar bem em detalhe a metodologia e a gente vai fazer um estudo sobre a região neotropical. Tá? Mas, basicamente, é o seguinte, é uma proposta de relação entre áreas que remonta a história toda das biotas. Tá? Então, no artigo que a gente vai ler na sexta-feira, o autor ele pegou várias espécies, mais de 100 espécies, e a partir deste padrão que ele achou, ele propôs um relacionamento entre áreas. Aqui, ó, baseado nesse grupo aqui, que é das aves ratites, né, o que aconteceu? Uma das técnicas aqui de biogeografia cladística é você trocar o nome da espécie, o nome do terminal da espécie, pela área que ele ocorre. E quando você faz isso, você gera um cladograma de área. O que é o cladograma de área? Um cladograma cujos terminais são áreas. Então, é mais ou menos assim, baseado na história dos grupos, você consegue inferir a história geológica das áreas, ok? E a biogeografia cladística é isso, é você inferir isso. E por isso que a gente chama principalmente de biogeografia de área. Por quê? Porque, no fundo, a gente está estudando o quê? A relação das áreas, usando como informação os taxos. Tá? Isso a gente vai ver que a escola da biogeografia cladística é basicamente isso. Ok? Então, por exemplo, no estudo que a gente vai ver, né, o Morrone, que é um autor aí famoso, né, ele é argentino, mas trabalha no México, ele pega a região neotropical, separa em áreas de endemismo, né, unidades de análise, e ele estabelece para as unidades de análise uma relação. O que isso está me mostrando? Está me mostrando aqui, ó, a região neotropical, tá? É um grupo monofilético. Está me mostrando aqui que a região do Paraná, que é a Floresta Atlântica, é grupo irmão do Chaco. Então, historicamente, né? E está me mostrando o quê? Que tem um componente amazônico. Olha que interessante isso aqui, a gente vai explorar na próxima aula. Tem um componente amazônico, uma parte da Amazônia, que ela é mais próxima do Chaco e do Paraná do que dos próprios componentes amazônicos, que estão aqui, ó. Então, aqui, ó, a Floresta Atlântica, aqui é o J, é grupo irmão da região Chaquenha, que está em I, e essa parte aqui da Amazônia, ela é mais relacionada com essa região aqui, com esses três, do que com a própria Amazônia. Então, veja, é uma forma de você montar, né, a biogeografia das biotas utilizando essa relação dos grupos. Como que ele chegou nessa relação aqui? Então, ele pegou muitos grupos que tinham, né, informação de filogenia. É claro que a gente vai ver que as filogenias não tinham calibração temporal, não tinham nada. E chegou nesse relacionamento, tá? Então, essa é uma forma de apresentar e de estudar a biogeografia, né? Que mais? Ó, você tem aqui, ó, Mesoamérica, que é a América Central, é grupo irmão do componente noroeste da América do Sul, que é lá pertinho, né, na parte da Amazônia, que é pertinho lá do Istmo do Panamá, tá certo? Aqui, por exemplo, tem outro esquema de relacionamento, ok? Então, aqui você tem Mata Atlântica, Floresta Atlântica, ó, esse componente aqui, ó, é grupo irmão da Floresta Atlântica, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue entender as relações históricas. Qual que é uma das críticas, né, que é apontada lá? Que tudo
tudo que a bibliografia cladística faz é sintetizar numa forma hierárquica de áreas. E muitas vezes a bibliografia dos grupos é mais complexo do que isso. Se fosse tudo bonitinho assim, né, o grupo tem um ancestral aqui, aí tem uma quebra, né, de vicariância, e aí uma espécie vai para lá, uma linhagem para cá, e tem uma barreira, uma vicariância aqui, e aí vai certinho, e aí ia ser fácil. Mas nos dados empíricos, né, o que a gente observa? Que a história dos grupos ela é mais complexa do que a história das áreas. Né? E por isso que acaba surgindo o quê? Acaba surgindo o que a Isabel chama de bibliografia de eventos, que é basicamente pegar a bibliografia de áreas e colocar os eventos em cima. Vicariância, duplicação, extinção e dispersão, tá? Na aula 3, pessoal, a gente vai ver detalhes sobre esses eventos, tá? Como que se faz isso, qual que é a lógica por trás e quais são os métodos. E essa abordagem aqui, pessoal, ela já não é mais de área, ela é uma abordagem do taxon. Né? O que é a abordagem do taxon, ou bibliografia de taxon? É você descrever para um grupo, por exemplo, tem um grupo aqui dos macacos, tá? Eu estou descrevendo para os macacos o que aconteceu para eles, não me importa a bibliografia diária, a cladística diária. Eu quero saber para esse clado, para esse grupo, o que aconteceu. Então, eu tenho aqui as áreas ancestrais, tenho as áreas dos terminais, e eu consigo inferir os eventos. Provavelmente várias vicariâncias. Aqui, ó, quando está assim, né, aqui, por exemplo, a área ancestral é A. Então, para você explicar Calimico, ok, para explicar Calitrix em B e C, você tem que inferir uma dispersão. Então, aqui ocorreu do ancestral para Calitrix, você tem uma dispersão. Por quê? Porque o Calitrix ocorre em B e C. Então, veja, esse foco aqui é o foco no taxon, tá? O foco é no taxon aqui, e não na bibliografia da área. Eu vou ter, para outros grupos, outros eventos acontecendo, outros processos acontecendo, se eu pegar outros clados, cada um com a sua interpretação própria, né? Com a sua linha própria. Tá bom? Então, veja, a gente vai explorar mais essa ideia ao longo das aulas, mas já de antemão é importante que vocês saibam que é possível, né, em bibliografia histórica, a gente estudar as áreas e ter bibliografia de taxon. Hoje, os métodos mais modernos, eles estão todos focados em bibliografia de taxon. Por quê? Porque a bibliografia cladística diária, o pessoal viu que ela é muito reducionista. Para ela dar certo, a gente tem que abrir mão de vários pressupostos. E com o tempo, né, e inclusive no artigo da Isabel, ela vai apresentando essa linha do tempo. Vocês podem ver lá, começa em dispersionismo, aí entra bibliografia cladística de padrão. De bibliografia cladística de padrão, você passa para bibliografia de eventos, que inclui padrão e eventos. Processos, né? De bibliografia para bibliografia paramétrica, entra padrão, processos e o tempo, né? Então, veja, a gente está tendo, metodologicamente, um avanço progressivo, né, na complexidade dos métodos, que a gente vai dar uma olhada ao longo dessas aulas aí, tá bom? Então, pessoal, resumindo, basicamente, o que eu quis mostrar para vocês, né, é um primeiro contato aí da bibliografia, né? Provavelmente alguns... tem gente que nunca estudou bibliografia e tem gente que nunca estudou bibliografia histórica, né? O que é bibliografia, no sentido, né, de buscar entender a ocupação espaço-temporal das linhagens ao longo do tempo e do espaço, isso tudo numa escala de tempo ampla e numa escala continental, global ampla, né? Os processos biogeográficos importantes, tá? Então, a gente
estabeleceu que para a nossa disciplina a gente vai falar de especiação alopátrica por vicariância, especiação alopátrica por dispersão, e quando a gente fizer referência à dispersão como expansão de área, a gente vai falar dispersão como evento anagenético, tá certo? E depois dessa confusão toda, eu mostrei rapidamente para vocês a questão da bibliografia abordada como bibliografia diária, que é o que a gente vai ver na próxima aula, ok? E bibliografia de táxon, que é o que a gente vai ver na terceira aula e provavelmente nas aulas seguintes, tá? Que é a abordagem mais moderna e é, né, uma das mais interessantes aí para nós, tá bom? Eu queria encerrar minha exposição por aqui e ver se vocês têm algum comentário, alguma pergunta sobre a minha exposição, sobre qualquer tema aí da disciplina. Beleza, então sigam para o texto, tá? Sigam para o texto da aula, façam o fichamento e postem lá que a gente vai continuar essa discussão lá no fórum, no Moodle, beleza? Então é isso por hoje, pessoal, espero que todos estejam bem aí, e a gente se encontra na sexta-feira pela manhã, tá? Então, ó, primeira vez, né? Eu sei que para muitos é a primeira vez, então olha com calma o tema, tá? Olha, não entendeu o que é especiação alopátrica ou simpátrica, tem dúvida ainda, volta lá, tá bom? E a gente vai construindo os conceitos aí passo a passo, beleza? Então é isso aí, pessoal, a gente se encontra no fórum e na sexta que vem, né? Pela manhã, né? Que está marcada a aula aqui. Tá, então a gente vai encontrar sexta, como eu quero usar apenas até 50 minutos, 1 hora à disposição, a gente pode se encontrar sexta às 11 horas, acho que é um bom horário, né? Pode ser? Então tá bom, pessoal. Até logo, se cuidem, um abraço. Peter, para un poquito, una pregunta. ¿Las aulas quedan grabadas en el Moodle o cómo es? Não entendi tua pergunta. Se as aulas ficam gravadas na plataforma do Moodle ou não, ou como que é? Sim, eu estou gravando as aulas para vocês olharem de volta, se quiserem, tá? Daí a gente vai acessar pelo Moodle mesmo? Moodle, é tudo no Moodle. Tá. Só isso que eu queria saber. Obrigada. Beleza, mais alguma dúvida? Então, vou encerrar aqui a transmissão.